1º de agosto de 2025, nesta sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa sexta-feira, sextou, bênção de Deus, fim de semana chegou, né? E uma coisa que deve nos motivar é que hoje nós iniciamos um novo mês, né? O tempo está passando muito depressa, né, minha gente? Graças a Deus concluímos o mês de julho, muita gente tirou férias, mas as férias, se não acabaram, já devem estar acabando. Vamos voltar à labuta, à rotina, não é verdade? Os jovens que voltam a estudar, as crianças, enfim. Louvado seja Deus, bênção de Deus, tudo é bênção de Deus. Queridos, iniciemos este nosso programa nesta sexta-feira abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós ouvirmos e refletirmos o texto bíblico de hoje, como nós celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, é importante refletir brevemente sobre a sua vida, o que ele nos ensina com seu testemunho, né? Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em Nápoles, na Itália, no ano de 1696. Apesar de ter se formado em Direito, né, apenas com 16 anos ele se formou em Direito, olha só, com apenas 16 anos. Ele deixou a carreira jurídica porque ele percebeu que essa profissão não estava lhe trazendo paz, né? Muito interessante. Aqui nós vemos já um ponto importante da vida de Santo Afonso, né? Nós podemos incorrer em fazer escolhas erradas, né? E não adianta permanecer no erro, né, gente? Eu escolhi, por exemplo, uma profissão, estudei, terminei tudo, exerço, mas não estou feliz. Estou pensando em outra coisa, estou namorando outra profissão. Vai lá e faça e deixe essa. Né? Claro, se prepare, analise, seja inteligente, né? Prudente. Mas a gente, no testemunho de Santo Afonso, aquilo não era para ele. Ele concluiu aquilo na vida dele. E ele tornou-se um sacerdote. Dedicou-se especialmente para a evangelização dos pobres, né, dos camponeses, do sul da Itália. Então, depois Santo Afonso vai fundar a tão conhecida Congregação do Santíssimo Redentor, né? Hoje é chamada de Redentoristas, né? Não sei se vocês sabem, os Redentoristas que congregam essa congregação fundada por Santo Afonso, é aqueles que conduzem a Basílica Nacional de Aparecida. São redentoristas, são da congregação fundada por Santo Afonso. Olha que interessante. Também lá no Pai Eterno também são redentoristas, tá? Interessante. No ano de 1732, ele funda essa congregação do Santíssimo Redentor, ou Redentoristas. E a missão dessa congregação, né, dos Redentoristas, é levar o Evangelho aos mais abandonados. Tá? Ele foi nomeado bispo de Santa Ágata, dos Godos, né? Ele exerceu esse cargo com dedicação pastoral, né, de maneira exemplar, sofreu sérios problemas de saúde, mas estava lá, cumprindo sua missão. E Santo Afonso, minha gente, é uma sumidade, né? Foi um homem inteligentíssimo, Santo Afonso, uma sumidade, exemplo de intelectualidade muito grande para a igreja, por isso que ele é coroado como doutor da igreja, né? Escreveu mais de 100 obras, a tão conhecida teologia moral, né? Afonsiana, talvez a obra mais conhecida, né? As Glórias de Maria, visitas ao Santíssimo Sacramento,
práticas do amor a Jesus Cristo. E depois ele vai falecer no ano de 1787, tá? Foi proclamado doutor da igreja em 1871. E Santo Afonso é padroeiro dos confessores e dos moralistas, daqueles que estudam a moral, né? Dos teólogos moralistas. E também dos padres que atendem confissão. Ele é patrono dos confessores. Que bênção, né? Olha, qual o legado que Santo Afonso deixa para a igreja? O amor misericordioso de Deus. A teologia moral de Santo Afonso se baseia na bondade de Deus, né? Ele viveu na época do jansenismo, né? O que é o jansenismo? É o moralismo que não edifica, sabe? Que me afasta de Deus, eu me acho indigno, tão indigno que nem busco mais a Deus, né? Eu sou indigno de estar na presença de Deus. Não, né? Deus é bom, Deus nos acolhe, Deus sabe de que barro nós somos feitos, né? Como diz o texto bíblico, tá? Também ele se baseia na confiança, na entrega, na intercessão da Virgem Maria, né? A Eucaristia como centro da vida cristã, a vida interior, né? Ele, nos seus textos, insistia no recolhimento, na oração, né? Se conformar com a vontade de Deus. E algumas frases marcantes de Santo Afonso, né? Para a gente não delongar tanto nisso. Quem reza se salva, quem não reza se condena. A maior glória de Deus é a salvação de uma alma. A oração é o meio necessário e infalível para obtermos a salvação. Então, são frases e dicas de Santo Afonso para que nós nos aproximemos mais de Deus. Muito bem, queridos, então esse é o santo que nós celebramos hoje. Agora nós vamos proclamar o texto bíblico que a igreja proclama na liturgia de hoje e realizar a sua reflexão. Leitura do livro do Levítico, capítulo 23, versículos 1, do 4 ao 11, do 15 ao 16, 27, do 34b ao 37. O Senhor falou a Moisés dizendo: se são estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia, e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que vos darei, e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas, como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote elevará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. E fará isso no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. Jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor,
nas quais convocarei santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós ouvimos esse texto do capítulo 23 de Levítico. Esse texto faz parte das chamadas leis litúrgicas que Deus entregou a Moisés, tá? Então, Deus pede a Moisés que o povo faça festas, celebre a fé em alguns momentos solenes, em quais? Esses que nós ouvimos nessa leitura, tá? São as festas litúrgicas, né? E isso é apresentado como que um calendário de festas sagradas para Israel. Nós vemos que isso no antigo povo de Deus, que é Israel, tem o seu calendário de festas litúrgicas sagradas. Depois o novo povo do Novo Testamento, que é a igreja, também vai dar continuidade a essa estrutura de vivência da fé. A igreja também tem hoje o seu calendário litúrgico e tem as festas litúrgicas. Muito interessante, né? Até aproveito o ensejo para dizer o seguinte, minha gente, olha, colocar a Deus acima de todas as coisas, como nos diz o primeiro mandamento do Decálogo, é priorizar o que é festa solene litúrgica, tá? Tem gente que tem longos anos de caminhada na igreja e a sua vida não é pautada a partir das festas litúrgicas, então você não é cristão de verdade. O que deve pautar a minha agenda pessoal? Não porque eu sou padre, todo cristão. É o calendário litúrgico das festas litúrgicas. Isso é colocar a Deus sobre todas as coisas. Sabe? Tem gente que, por exemplo, longos anos de caminhada de igreja e vai viajar na Semana Santa, vai lá, né? Pegar um sol, um calorzinho, uma prainha, uma cervejinha, um bom vinho, um churrasquinho, não sei o quê. É Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, feriadão prolongado. Isso não é cristão, sinceramente, minha gente. Semana Santa é semana de oração. Olha, do ciclo da Páscoa, a Semana Santa é a mais importante. E depois nós estamos no segundo ciclo importante do ano litúrgico cristão, que é o tempo do Natal, a missa de Natal, né? No Natal nós temos mais de uma missa que pode ser celebrada, tá? A missa das vésperas, a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. É claro que a gente tem hábito nas paróquias, pelo menos nessa diocese, na minha diocese, de celebrar duas, né? A da noite e a do dia, que são duas liturgias diferentes, né? Aí, padre, às vezes vem gente, padre, a gente cumpre o preceito do Natal indo em só uma? Cumpre, gente. Cumpre, mas se você tem possibilidade de ir em todas que a sua paróquia oferece, entre no mistério oferecido. Aí pessoa que falta, vai viajar, falta. O Natal, dias de viagem longas, não estarei... Natal foi feito para ser comemorado em comunidade, viver a fé em comunidade. Desculpa, respeito quem não faz isso, só que é para a gente refletir um pouquinho. Os judeus, minha gente, eles levam a sério isso. Eles guardam as festas litúrgicas de maneira a primeira decisão deles, na vida pessoal deles. E nós cristãos devemos fazer o mesmo, né? Eu disse aqui na minha paróquia, o que nós temos de mais importante no ano litúrgico cristão? Primeiramente, o mistério da Páscoa, né? Eu acabei de falar, Semana Santa, que culmina com a Páscoa. Depois, em segundo lugar, o mistério do Natal. O Natal de Jesus, no fim do ano. E depois, em terceiro, a festa do padroeiro da minha comunidade. Eu disse aqui na minha paróquia Bom Pastor, né? Porque eu celebrei pela primeira vez o padroeiro aqui, esse ano, que eu sou recém-chegado, e fiz o tríduo do Bom Pastor. E, claro, foi o número de fiéis que participam, foi um número bom. Só que pela totalidade de pessoas que passam por essa paróquia de fim de semana, foi muito pouco. Não celebraram o padroeiro, né? Não sei, eu falei, porque eu falo mesmo. Como pai,
né, que educa o filho, a gente precisa priorizar as coisas de Deus. Olha, 3 pontos do ano que são importantes. Imagina, gente, um ano de 365 dias, só 3 momentos que eu tenho que priorizar, e tem gente que nem isso faz. O resto é para mim, é para eu correr atrás do meu trabalho, para eu correr atrás dos meus sonhos, das coisas, mas nem isso, que é tão pouco, eu priorizo de Deus, né? Para a gente refletir um pouco, tá? Então, o capítulo 23 de Levítico vem mostrar que o tempo pertence ao Senhor. É Ele quem dá significado e ordem aos ciclos da vida. E nós vemos que a sociedade ocidental caminha nessa perspectiva. O que rege o ano civil ocidental é a vida de Cristo, são as festas cristãs ainda, né, gente? Vai chegar num tempo de perseguição que a gente vai ver o que vai se transformar, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que ainda é respeitado o calendário litúrgico, que se acopla com o calendário civil. Mas tem cristão que não vive. Mas ainda civilmente a gente tem a possibilidade, né? Hoje um Corpus Christi aqui no Brasil ainda é feriado, eu posso ir à missa, né? Hoje, dia de padroeiros de cidades, em muitas cidades ainda é feriado. Eu posso ir viver e celebrar a padroeira da minha cidade, aqui onde eu estou, em Alphaville, o município de Santana de Parnaíba, né? Celebramos Santana no dia 26, no último sábado, né? É feriado, dava para todo mundo, não tinha desculpa, todo mundo pode ir à igreja. Nós temos ainda certo privilégio, ainda temos. E mesmo assim tem gente que não vive, né? É Deus quem rege o tempo. E deve ser a liturgia quem deve reger a nossa vida. Se eu cheguei nesse estágio, eu sou no estágio de abandono em Deus, né? Muito bem. Então vamos tentar refletir um pouquinho sobre cada parte desse texto. É um texto muito... Eu vou até dizer a vocês, é um pouco chato esse texto, né? Tenho certeza que você foi ouvindo, não foi entendendo nada, porque eu também, quando eu li a primeira vez, não entendi nada, tá? Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia paulatinamente, para poder entendê-la, tá? Vamos lá. Versículos de 1 a 4, tá? Versículos 1 e 4, perdão. Muito bem. O Senhor falou a Moisés dizendo: estas são as solenidades do Senhor, santas convocações que convocareis no tempo determinado. Então, mais uma vez, as festas judaicas não foram invenções humanas, mas chamada solenidade do Senhor. Momentos sagrados que foram definidos por Deus. Isso é importante. Santas convocações, assembleias cultuais obrigatórias. E nós vemos que isso para o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Agora o povo do Novo Testamento, que é a igreja, é a mesma coisa. Quem inventou o Natal? Quem inventou a Páscoa? Quem inventou o Pentecoste? Quem inventou tudo que a igreja celebra na sua liturgia? Nós seguimos a vida de Cristo. Foi Cristo quem ditou o ritmo. Não é invenção humana, tá? Então, os momentos fortes devem ser baseados na vida de Deus, na vida de Cristo. O calendário litúrgico estrutura a identidade do povo. Isso é interessante. Por isso que, por exemplo, nós temos no nosso calendário litúrgico os dias fixados, por exemplo, para a Quaresma. A Quaresma é o tempo penitencial mais forte da igreja, que nos prepara para a Páscoa. Você vê, na Quaresma, o mundão aí tá vivendo normalmente. Mas nós que somos cristãos temos que viver esses 40 dias com um pouco mais de espírito de reclusão, de espírito de reflexão, introspecção. Nós temos feito isso ou a gente tem vivido igual pagão? O ano inteiro a mesma coisa, igual pagão. Eu não pauto minha vida quando eu estou lá na minha profissão no que eu estou celebrando liturgicamente. Eu sempre falo, a Quaresma não pode ser somente o momento que a gente está aqui na igreja, eu sempre falo nas minhas homilias. E o padre vestido de roxo, com espírito de penitência, saiu da porta da igreja para fora e vivia a vida normal. Isso é uma dissociação do sagrado com o profano. Não pode haver isso em nós. Tá? Muito bem. Nós vemos aqui versículos do 5 ao 11. A festa
da Páscoa e dos pães ázimos, com o ritmo das primícias. Então, a Páscoa, o que é a Páscoa judaica? A Páscoa do povo antigo, o povo de Israel, o povo judeu. A Páscoa celebra a libertação, o momento em que o povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Então, aquele momento que o povo conseguiu se libertar da escravidão dos egípcios, é a comemoração da Páscoa, tá? E também chamada dos ázimos. A festa dos ázimos é o prolongamento da festa da Páscoa por 7 dias sem fermento, pães sem fermento por 7 dias, sinal de pressa, de pureza, tá? Então, as primícias do campo, tá? O que as pessoas colhiam por primeiro no campo, elas ofertavam a Deus antes do consumo daquilo que se colhia. Tudo isso na Páscoa, tá? Então, a oferta é feita no dia seguinte do sábado, tá? Um indício aqui do domingo como dia sagrado, né? Então, a Páscoa no sábado, judaico, né? A Páscoa judaica, tá, gente? O que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica é a comemoração, já acabei de falar, da fuga do povo de Israel do Egito, que os egípcios estavam escravizando o povo. Então o povo foge, essa festa da Páscoa. O que é a Páscoa cristã? Não tem nada a ver com isso, né? Diretamente não, teologicamente tem, mas diretamente não. A Páscoa cristã é a festa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus sofreu, morreu e ressuscitou na festa da Páscoa judaica, durante a festa, quando acontecia. Por isso que nós recebemos o mesmo nome, né? Mas aqui a gente está falando da festa judaica, tá? O texto de Levítico está falando da Páscoa judaica, não da Páscoa cristã, tá bom? Então, a Páscoa judaica é a fundação da identidade do povo como nação liberta, nação de Deus, que pertence a Deus, tá? E na Páscoa, a entrega das primícias reconhece que o povo só conseguiu colher aquilo porque Deus permitiu. Então eu retribuo, eu entrego a Deus. Esse é o sentido de entregar as primícias das colheitas como sacrifício a Deus, tá? Depois o versículo 15 e 16 nos mostra uma outra festa. Então nós vemos a festa da Páscoa, depois a festa dos ázimos, que é um prolongamento da Páscoa. Agora nós vemos uma outra festa, que é a festa de Pentecostes. Pentecostes também é uma festa que também está no cristianismo. Por quê? Para nós cristãos, a festa de Pentecostes é quando o Espírito Jesus, lá dos céus, já que tinha subido aos céus, ele envia o Espírito Santo. Para nós isso é o Pentecostes, tá? E por que nós colocamos essa festa do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, com esse mesmo nome? Porque aconteceu esse evento quando os judeus, lá na época bíblica, estavam celebrando a festa judaica Pentecostes. Então nós roubamos o nome, tá bom? Porque aconteceu na ocasião dessa festa judaica. Então o nosso Pentecostes aconteceu no Pentecostes judaico, então nós roubamos o nome. Mas o Levítico está falando dos judeus, tá? Então não vamos entrar no Pentecostes cristão. A festa de Pentecostes, para os judeus, também é chamada de festas das semanas, tá? É o versículo 15 e 16. Essa palavra Pentecostes vem do grego, né? Que significa 50. Então surge de uma contagem de 7 semanas após a Páscoa. Então os judeus contam 7 semanas após o sábado da Páscoa, vão chegar a Pentecostes, tá? Essa festa marca a conclusão do ciclo das colheitas e era associada posteriormente à entrega da lei no Sinai. Então, as colheitas começavam na Páscoa, por isso que as pessoas iam lá nessa celebração, nessa comemoração da libertação do Egito, ali começavam as colheitas. Então é uma celebração de uma memória, de um acontecimento que acabava coincidindo com o início das colheitas, das plantações. Então eles colhiam os primeiros frutos e entregavam a Deus.
E essas colheitas aconteciam por 50 dias e terminavam em Pentecostes. Por isso que se chama Festa das Semanas. Tá? Bonito isso, né? É uma festa de plenitude e renovação. A abundância da colheita é devolvida a Deus. Bonito, tá? Então o número 50 surge... O número 50 sugere, na verdade, uma nova criação, libertação, consagração da comunidade. Bonito esse sinal, tá? Então é a conclusão do ciclo das colheitas. No Pentecostes, para não dizer que é uma festa somente agrícola, eles passaram a colocar uma comemoração sagrada e religiosa. Começaram a comemorar no Pentecostes judaico aquele dia em que Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei de Deus, tá? Então, tem a Páscoa, que é no sábado, tá? A Páscoa, o sentido teológico dela, no judaísmo. Qual é a comemoração? Comemoração do momento que o povo saiu da escravidão do Egito. O que acontecia no contexto agrícola em virtude dessa comemoração da Páscoa? Acontecia o começo das colheitas. Tá? 7 semanas depois, qual era a comemoração teológica? A comemoração do momento que Moisés recebe a tábua da lei, as 2 tábuas da lei. O que acontecia agricolamente nessa ocasião de 7 semanas depois da Páscoa? O fim das colheitas. Por isso era uma festa agrícola e teológica. Tá bom? Interessante. Nós vemos aí depois no versículo 27, a festa do dia da expiação, chamado também em hebraico Yom Kippur, que é o versículo 27, né? Entre aspas, o afligir a alma, refere-se ao jejum e à penitência, tá? O próprio texto bíblico diz, no 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Então é o único dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar onde estava lá o véu no templo, né? Tinha lá a Arca da Aliança que estava lá isolada por meio do véu do templo. Era o único dia que o sacerdote entrava naquele lugar, tá? Era chamado Santo dos Santos, para poder conseguir a expiação dos pecados do povo, tá? Então nós vemos que o pecado cometido exige expiação, e nesse dia é o dia da expiação, é o dia do perdão para todos, tá? É interessante. Aqui um reforço da dimensão comunitária da salvação, né? Então, o dia do perdão. Depois nós vemos no versículo 34 ao 36 a chamada Festa das Tendas, que também se chama Sukkot, né? O que era a Festa das Tendas? Relembra a habitação do povo no deserto. O povo, quando estava no deserto, habitava em tendas após a saída do Egito, tá? Aqui envolve elementos agrícolas, elementos sociais, em ações de alegria, de peregrinação. É a festa da peregrinação. Por quê? Depois que o povo sai do Egito, o povo foge da escravidão, que é a festa da Páscoa, o povo começa a caminhar no deserto antes de chegar na terra prometida. E como que o povo caminha no deserto? Por meio de tendas. Então é a festa do povo que está caminhando e de maneira, vamos dizer, nômade, provisória. É a festa das tendas, Sukkot, né? É um memorial da peregrinação e da providência de Deus. Isso relembra o que para nós? Que a vida, ela é transitória. Mas Deus está sustentando o seu povo, mesmo na transitoriedade da vida. Deus está lá com o povo, tá? Interessante. Minha gente, e vamos com a conclusão desse texto difícil de hoje, né? Hoje, mais do que colocar na vida, foi uma aprendizagem sobre as festas judaicas.
Às vezes a liturgia é desse jeito, né, gente? Às vezes a gente tem como pegar alguma coisa e colocar na vida da gente. Em outros momentos é muito mais difícil, né? Mas o importante é crescer na intimidade, no conhecimento de Deus, né? Então, essas solenidades são as solenidades do Senhor, tá? Então, esses versículos de hoje resumem as prescrições dadas e reforçadas por Deus, tá? A Moisés. Então, várias vezes é repetido o nome Senhor, 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 ou seja, que reforça, né, que Deus, que tudo pertence a Ele, né? Tudo pertence a Deus, tá? O culto ordena a vida do povo e os ritos têm dimensões pedagógicas, faz um memorial, as experiências passadas do povo, como também aí nas festas do novo povo de Deus, que é a igreja. O que nós celebramos? Nós celebramos acontecimentos que já ficaram no passado, que é a vida de Cristo. Só que nós, pelo Espírito Santo, nós atualizamos o mistério desses acontecimentos que aconteceram outrora. É bonito isso. Deus está caminhando sempre com o seu povo, né? Esta é a ideia mais importante de todo esse texto que nós ouvimos do livro do Levítico. Que nós reflitamos hoje essa pergunta que a liturgia nos deixa, né? A vida litúrgica da igreja, os preceitos de Cristo, a vida de fé, tem regido todas as outras dimensões da sua vida? Ou o dinheiro está conduzindo você, né? O poder e tantas outras situações? Para a gente refletir. Queridos, sextou! Desejo a vocês um excelente fim de semana, com muita paz, com bênçãos abundantes de Deus. Fiquem firmes e vamos caminhando juntos. Vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continuem conectados, escutando uma boa música católica. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.